Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, semana quase no fim e o NT Sul vem mais uma vez para trazer as principais notícias do dia para você. Veja os destaques da edição deste dia 28 de janeiro. Casos de coronavírus aumentam ainda mais em Cachoeira do Sul e Prefeitura determina fechamento de bares e casas noturnas. Novas regras de isolamento também foram definidas. Vacinação contra a Covid já está disponível para crianças a partir de 8 anos sem comorbidades. Sexta-feira é dia de falar do mundo animal com o veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal, vocês vão conhecer um filhote bem jovem de coruja da torre. Depois de alguns dias de chuva, nível do rio Jacuí sobe e passa dos 14 metros. Rio Grande do Sul recebe autorização e prepara a reestruturação das finanças públicas para os próximos anos. E o NT Sul traz também a participação do telespectador, do nosso internauta, é claro. Então mande a sua mensagem para a gente mostrar aqui na nossa tela. O número do nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Dá para participar pelo Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira, comentando na nossa transmissão ao vivo. Mande o seu recado. O NT Sul já está começando. Cachoeira do Sul não só continua com uma alta taxa diária de casos de Covid, como segue batendo recordes. Ontem foi a primeira vez que os casos confirmados em 24 horas ficaram acima dos 200. Isso mesmo, conforme o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, foram 208 casos confirmados. Mais 80 estão como suspeitos, aguardando resultados de testes, e 73 foram descartados. Além disso, mais 213 estão recuperados da Covid-19. Também ontem foi descartado mais um óbito suspeito de coronavírus. O resultado do teste deu negativo para a mulher que faleceu aos 68 anos no dia 21, agora de janeiro. Nós vamos aos dados totais da pandemia aqui no município. Cachoeira soma 14.605 casos confirmados de coronavírus e os que estão como suspeitos atualmente são 322. 14.785 foram descartados e 13.807 estão recuperados. 216 pessoas faleceram com a Covid-19. Os casos ativos são 582 nesse momento. O Hospital de Caridade e Beneficência está com 7 pacientes internados na área Covid. 2 estão na UTI e 7 na enfermaria. Bom, e o aumento expressivo de casos da nova onda da Covid-19 fez a região de Cachoeira do Sul receber um novo alerta do governo do estado. Com isso, o prefeito José Otávio determinou que bares, boates, pubs, casas noturnas não abram até 13 de fevereiro. Outros serviços vão precisar limitar a quantidade de clientes. A repórter Gabriela Belo está com a gente, chegando ao vivo agora para contar detalhes desse decreto, que inclusive já está valendo, não é, Gabi? Vamos já colocar a Gabi ao vivo aqui na tela para a gente conversar. Agora sim. Boa tarde, Gabi. É isso, esse decreto já está em vigor, né? Boa tarde. Exatamente, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Ele já está em vigor a partir de hoje e fica aí até o próximo dia 13 de fevereiro. São regras duras, algumas você já adiantou aí, e que foram tomadas pelo prefeito José Otávio Germano aí após, essa questão do alerta do governo do Rio Grande do Sul, mais um alerta, Então, números que foram levados em consideração foram esses, como você acabou de citar aí na nota, sobre últimos casos confirmados em Cachoeira do Sul, que passou de 200, número muito alarmante. Também a questão da ocupação da UTI no HCB, o Hospital de Caridade e Beneficência, também busca por atendimentos na UPA, que o número médio lá de pacientes dia está na casa dos 129. Então, preocupação. Até parece que a gente está no ano de 2020, dando essa informação que a gente já deu em 2020. Seguimos em 2021 também, repetindo aqui, trazendo novos decretos, determinações para essa questão aí, para enfrentamento da pandemia. Então, 2022 de novo trazendo mais restrições, para a questão aí do impacto econômico que a gente sabe que é alarmante. Mas
É a decisão tomada, muitos criticam o prefeito já neste momento, já outras pessoas dizem que ele demorou muito para tomar essa decisão, que isso já deveria ter sido tomado desde o início do ano. Eu preparei uma reportagem com essas regras aí para o pessoal de casa acompanhar, porque além da questão de bares, restaurantes têm uma limitação aí de clientes e também eventos esportivos também ficam proibidos, para a gente entender melhor, detalhar para o pessoal de casa não errar, né? Para tomada de decisão, pessoal também, os empresários, funcionários estarem bem cientes. Vamos conferir agora essa reportagem. Com este decreto, fica permitido o funcionamento das atividades do ramo de alimentação, restaurantes, lancherias, pizzarias, sorveterias e padarias com até 70% da capacidade de lotação prevista no PPCI ou alvará, considerado total de público, mais trabalhadores responsáveis e proprietários, respeitado ainda o horário de encerramento das atividades presenciais até a meia-noite, podendo permanecer o sistema de teleentrega após este horário. Fica permitido o funcionamento das atividades do ramo de eventos sociais, casamentos, formaturas, aniversários, entre outros, em casas de festas, clubes, sedes sociais ou em outros locais, com até 70% da capacidade de lotação prevista no PPCI ou alvará. Também deve ser considerado o total de público, mais trabalhadores responsáveis e proprietários. Fica proibido o funcionamento de bares, boates, pubs e casas noturnas. Fica proibida a realização de campeonatos esportivos. E em caso de descumprimento, serão aplicadas as medidas previstas no Código Municipal de Posturas e nas normas sanitárias, nos decretos estaduais pertinentes, ressalvado ainda o encaminhamento para apuração na esfera criminal. As medidas adotadas serão permanentemente avaliadas diante do cenário local de contaminação, demanda da rede básica de saúde e ocupação hospitalar. Este decreto entrou em vigor nesta sexta-feira e vale até 13 de fevereiro de 2022. Bom, aí estão, portanto, as novas regras aqui para Cachoeira do Sul, que a Gabriela Belo, que está ao vivo com a gente, acabou de trazer aí nesta reportagem. Agora, importante para você que está em casa entender também que o impacto vai ser grande, né? Principalmente porque muitos eventos que deixaram de acontecer nos últimos 2 anos, né? 2020 e 2021, como a Gabi citou agora há pouquinho, né? Eles estavam justamente ocorrendo agora. E aí, Gabi, como é que a Prefeitura vai controlar essas novas regras? Volta daquela fiscalização mais efetiva, né, que apertou bastante as regras no ano passado, isso retorna agora? Sim, retorna com tudo, Daniel. Inclusive o setor de fiscalização da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul teve reunido pela manhã com Brigada Militar pedindo apoio para intensificar, né, e conseguir dar conta aí de todas as aglomerações, que a gente sabe que no período do verão isso é ainda mais intenso, né? Período de férias também, outro agravante, estudantes aí que costumam ocupar as ruas, inclusive, da cidade, né? Porque aí os bares vão estar fechados, pubs também, casas noturnas, mas aí é aquela questão também do pessoal ir para a rua com todo esse calor. Acabou dando uma amenizada ontem, né? Mas e aí, como controlar? Setor de fiscalização, então, vai ter esse apoio da Brigada Militar, a Prefeitura já confirmou, assessoria de imprensa agora há pouco, então que vai seguir intensificando, né? Então, como a gente falou, formaturas estavam a 1000 acontecendo, casamentos também, tudo aquilo que não ocorreu nesse tempo aí de pandemia mais intensa, de tudo fechado, 2020, 2021 volta com tudo, voltou com tudo, né? Tava bombando, como a gente diz, mas agora para tudo de novo, infelizmente, né? Cita, né, que quando a gente olha para as redes sociais, as publicações que a gente mesmo faz,
aqui da TV Cachoeira sempre surge esse questionamento. Mas as atividades econômicas vão parar? E aí, as aglomerações, aquelas que acontecem na rua, como a Gabi citou. Então, há aí esse ponto de vista, essa ideia de que a Brigada Militar vai auxiliar a uma negociação da Prefeitura para que justamente isso também não aconteça. Bom, a Gabi falou dessas regras aí, essas restrições para atividades econômicas, mas também tem outras regras, né, Gabi, que começam a valer na segunda-feira para a questão de isolamento, para quem testou positivo. Que regras são essas? O que muda para que o nosso telespectador fique bem informado a esse respeito também? Novas mudanças para aquilo que tinha sido modificado ainda há pouco, né? Ontem a gente trouxe uma reportagem aqui no NT Sul falando das regras no estado, mas a prefeitura tem novas regras para este isolamento. Bom, o pessoal de casa vai dizer, meu Deus, e agora o que eu faço? Quando que eu posso, quando que eu não posso sair de casa? Eu também preparei uma reportagem detalhando tudinho. Tem, inclusive, regra para quem está com esquema vacinal completo, para quem não está com esse esquema completo, para quem só teve contato com uma pessoa infectada. Então, tá tudo detalhado. Vamos conferir nessa reportagem para você aí de casa não ficar perdido e não saber quando que pode e quando que não pode sair de casa, quando que deve ou não voltar ao trabalho. Vamos dar uma conferida. Caso suspeito ou confirmado de Covid quando a pessoa não possui o esquema vacinal completo. Isolamento domiciliar deve ser de 10 dias. A contagem começa no início dos sintomas ou quando sai o resultado do teste laboratorial nos assintomáticos. Caso suspeito ou confirmado de Covid quando a pessoa possui o esquema vacinal completo. O isolamento domiciliar deve ser de 7 dias. A contagem começa no início dos sintomas ou quando sai o resultado do teste, mas sempre procure novamente atendimento quando apresente febre persistente ou piora dos sintomas respiratórios. Tempo de isolamento para contactantes domiciliares de caso positivo da Covid-19. Assintomáticos e não vacinados serão afastados de suas atividades por 10 dias a partir do início dos sintomas ou assim que sair o resultado do teste. Contactantes assintomáticos e vacinados poderão manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos. Atenção! Caso iniciarem qualquer sintoma, os contactantes seguirão as recomendações para caso suspeito, confirmado de Covid. A Prefeitura também divulgou as seguintes definições com o objetivo de esclarecer a população. Sintomas de síndrome gripal. Quadro respiratório agudo com 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda do olfato, perda do paladar, vômitos, náusea ou diarreia. Esquema vacinal completo. Indivíduo não apresenta doses em atraso. Isso inclui a dose de reforço. Esquema vacinal incompleto. Indivíduo está em atraso em uma ou mais doses em relação ao esquema preconizado conforme o fabricante. Inclui segunda dose e dose de reforço. Não vacinado, indivíduo que não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid. Acho que ficou entendido, né? Desenhado para todo mundo que está em casa. E se alguém perdeu qualquer informação aí, vai estar também no nosso site, tudo lá direitinho para você rever ou daqui a pouco passar para alguém que está em casa. Outra decisão também, outra reunião que aconteceu hoje pela manhã aqui em Cachoeira do Sul, foi para definir a questão e pedir às entidades comerciais que não peçam que os funcionários retomem na UPA, porque lá está tendo aglomeração por conta que muitos funcionários precisam apresentar um atestado que estão liberados para voltar ao ambiente de trabalho e essas pessoas estão indo lá na UPA para buscar esse atestado dizendo que o período de isolamento encerrou.
Então, aconteceu, né, esse encontro aí entre CACISC, Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente não tem detalhes do desdobramento desse encontro, mas à tarde também a gente atualiza no nosso site para saber direitinho se foi, como que eles vão fazer essa questão aí da divulgação e entrega desse atestado para facilitar e evitar que as pessoas precisem ir até lá, né? Daqui a pouco, se já passou esse período de isolamento, que prefiram. Outra informação rapidinha para o pessoal que está em casa, que também foi determinante para essa decisão do prefeito, José Otávio Germano, quanto às regras e o decreto aí proibindo o funcionamento de muitas atividades na cidade, foi a questão dos óbitos, né, Daniel? Nós tivemos 2 só nesta semana, um no domingo e outro na segunda, de uma jovem, inclusive, de apenas 22 anos. Então, isso preocupou muito os gestores aqui da cidade e foi aí também um fator super determinante, segundo a assessoria de imprensa aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Outra coisa também para esclarecer aos nossos telespectadores é que muitos nos questionam sobre a questão, mas essas pessoas que estão morrendo, elas estão ou não vacinadas? Esse questionamento já foi feito para o nosso HCB, também para a Secretaria Municipal da Saúde, mas infelizmente até agora a gente não obteve essa resposta que é de curiosidade de muitos telespectadores e também nosso compromisso de informar isso à população, mas a gente só não deu aqui porque ninguém divulgou essa informação. Então, Daniel, são essas as informações desta sexta-feira. Volto com você aí, deixando um abraço e um bom final de semana para o pessoal que está em casa. Perfeito, muito obrigado, Gabi, trazendo ao vivo para a gente todos esses detalhes importantes, novas mudanças em função da Covid-19, que tem tido aí um volumoso número de casos nesse comecinho de 2022. Gente, os testes para detecção de Covid na rede pública de Cachoeira do Sul neste final de semana vão ser feitos no prédio da Universidade Aberta do Brasil, na rua Júlio de Castilhos, número 342. O local foi mantido por conta da demanda e para evitar que ainda mais gente busque a UPA. O atendimento para testagem na UAB, neste sábado e domingo, vai ser das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Hoje o atendimento vai até as 9 horas da noite. E nós vamos falar agora de vacinação. A Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul reduziu mais uma faixa etária para a imunização de crianças sem comorbidades, agora 8 anos de idade. Atenção para os locais e horários de vacinação para crianças e adultos e também para as vacinas do calendário tradicional. A partir desta sexta-feira, a vacina contra a Covid-19 está disponível também para crianças de 8 anos de idade sem comorbidades. Agora, além da imunização para 10 e 11 anos, a redução para 8 acontece porque a Secretaria Municipal da Saúde recebeu do Governo do Estado 910 doses pediátricas. Crianças com comorbidades ou grupo de risco de 5 a 11 anos seguem sendo vacinadas. 3 unidades sanitárias ofertam a vacina para os pequenos entre 13 horas e 15h30. O S1, INSS, o S4, Antigo Centro Social Urbano, o S14, Bairro Marina. A vacinação Covid-19 do público adulto a partir dos 18 anos segue na US4, US14, ESF1, Bairro Promorar, ESF3, Bairro Noêmia, das 7h15 às 11h45 e da 1 da tarde às 13h30. Vacinas do calendário de rotina têm horários diferenciados. Na US4, Centro Social Urbano, e US14, Bairro Marina, de 7h15 até 11h45. Na ESF1 do Bairro Promorar, ESF3 do Bairro Noêmia, em 2 turnos acontece a vacinação do calendário normal. 7h15 às 11h45 e da 1 da tarde às 13h30. Informações bem importantes, né? E atenção, pacientes em tratamento através do ambulatório Vida, aqui de Cachoeira do Sul. A entrega de medicamentos trocou de endereço mais uma vez. Na sede da Secretaria Municipal da Saúde, os atendimentos estão suspensos devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica. O novo endereço é o seguinte: Rua Davi Barcelos, 568, centro aqui de Cachoeira do Sul. Nesse endereço fica a unidade A Mente. O atendimento no novo local é das 8 horas até o meio-dia
e também da 1 até às 5 horas da tarde. Então, relembrando, uma informação trazida ontem aqui pela repórter Gabriela Belo. As consultas e demais ações pertinentes ao diagnóstico e tratamento também das infecções sexualmente transmissíveis estão sendo feitas no Centro de Saúde Princesa do Jacuí, localizado junto ao prédio do INSS, na rua Virgílio de Abreu 504. Apenas a entrega de medicamentos está sendo feita na Davi Barcelos 568. Bom, a gente muda de assunto agora porque o temporal de segunda-feira ainda contabiliza prejuízos para alguns cachoeirenses. No bairro Otaviano, na Zona Norte, moradores da rua Dona Alice estavam sem energia elétrica até o início da tarde de ontem. Cansados de pedir uma solução da RGE, os residentes da localidade procuraram a TV Cachoeira para relatar esse problema que demorou para ser resolvido. O ar-condicionado e o notebook foram os prejuízos contabilizados na casa da dona Iolanda, no bairro Otaviano, aqui em Cachoeira do Sul. Ambos não suportaram as frequentes quedas de energia e o tombo de uma árvore que danificou toda a fiação elétrica da rua. Mesmo viabilizando o conserto parcial, o disjuntor da casa queimou e até o final da manhã de ontem, a residência continuava sem luz. Funcionários da RGE estiveram no local para reconhecer todos os prejuízos. As imagens mostram a grande extensão de fios pela rua Dona Alice. O poste que caiu junto com a árvore ainda estava lá na esquina. A dona Yolanda conta como foi as últimas horas. Foi bem tenso, com criança pequena, com muito calor, e aí as coisas estragando a geladeira no freezer, e o bebê até estava doentinha, né? Devido ao temporal, do vento, caiu uma árvore grande que tinha na esquina e pegou em todos os fios. Aí a maioria dos vizinhos ficaram todos sem luz. Aí na terça de tarde que eles começaram a arrumar. Só que aí a gente foi ver o nosso contador ali, queimou tudo. Aí na hora que veio luz para os outros, foi terça que veio. Para nós não veio. Aí na terça de tarde eu fui na RGE e fiz o pedido para vir embora botar os contadores, né? Só que até agora não tinha ouvido, a gente ligava e só dizia, vão até tal hora. E aí eles vieram, conseguiram vir, graças a Deus, já está resolvido. Após a insistência, a concessionária conseguiu restabelecer a energia da casa. Quem também não teve a mesma sorte foi o irmão do seu Amauri, que tem problemas de saúde e possui dificuldades para resolver esse tipo de problema. Na sua moradia, 2 TVs e uma geladeira queimaram em função do temporal. Prejuízo grande de casa, 2 televisões, claro, não é televisão zero, né, mas é televisão boa que está usando, né, e a geladeira também está usando, é os meios deles, né, que tinham. Teve alguma perda de alimentação, enfim, carne? Olha, teve leite, sabe, as comidas que estavam dentro, estragou alguma carninha, alguma coisa, né. Até, inclusive, estou correndo atrás de geladeira, alguma coisa para ele, e a gente não consegue, né, tá para comprar. Fui na RGE agora, peguei uns papel lá para preencher, né, uns documentos. E tá nisso aí, eu chamei um eletricista para vir aqui, para dar uma solução, para ver assim, o que se dá para continuar usando, né, fazer alguma reforma aí. A RGE trabalha com pedidos de ressarcimento de danos elétricos. Após o cliente protocolar a sua reclamação, o pedido entra em análise. E a Secretaria Municipal do Interior e Transportes realizou o conserto da ponte da Tafona, no Piquiri, aqui em Cachoeira do Sul. Mas, por enquanto, apenas carros leves podem trafegar no local. Por questão de segurança, caminhões não devem passar pela ponte. Uma nova ponte mais reforçada vai ser construída. A Secretaria já tem o material para essa obra. A estrutura anterior tinha caído no último final de semana, no momento de passagem de um caminhão carregado com toras de madeira, como a gente vê aí nas imagens. Gente, ontem, equipes da Secretaria Municipal da Inclusão Social foram capacitadas pelo programa Te Acolhe. O objetivo foi fortalecer técnicos do CRAS, CREAS e serviços de alta complexidade da rede de apoio no atendimento às pessoas com autismo aqui em Cachoeira do Sul. A capacitação ocorreu no auditório da agência Sicredi.
Detentas do sistema prisional do Rio Grande do Sul passam a integrar um plano estadual de atenção com oferta de oportunidades de renda e estudos. O lançamento aconteceu ontem em Porto Alegre. Segundo o governo do estado, mais de 30% das detentas do Rio Grande do Sul estão envolvidas em algum tipo de trabalho prisional ou educação. Com o objetivo de ampliar esse número, foi lançado quinta-feira, no Palácio Piratini, o Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. O plano prevê estratégias, ações, programas e metas para esse público, visando a garantia de direitos e oportunidades. Iniciativas já em andamento foram compartilhadas pelo secretário de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo do Estado. Tivemos uma reunião importante, inclusive representamos o governador na reunião com a Humanitas, que é um organismo internacional, e devemos estar criando ao longo do primeiro semestre ainda, governador, a nossa primeira cooperativa social para atender as mulheres que hoje produzem e desenvolvem atividade econômica dentro do sistema. Então, Lajeado, Torres, Osório e Guaíba deverão ser alcançadas por essa cooperativa. Vai permitir que, através do e-commerce, do marketplace que essa organização traz para o sistema, a gente possa comercializar os produtos que são desenvolvidos hoje dentro do sistema. Inclusive, ontem lá em Lajeado nós assinamos também um convênio com a cooperativa Languiru, no Presídio Feminino, por um curso de culinária, e apresentamos lá os bioabsorventes que são produzidos tanto em Lajeado quanto em Torres, e a própria cooperativa Languiru está planejando aí, quem sabe, não só o artesanato, mas também os bioabsorventes possam, quem sabe, ser colocados nas gôndolas da rede de supermercados da cooperativa, como também servir de mais um instrumento de geração de renda e oportunidade para essas mulheres. A grande expressão do ganho da relevância dessa política pública se dá agora que o Estado tem capacidade de investimento, com os investimentos que nós já anunciamos. Enquanto a segurança pública, com as suas forças, tem os seus 300 milhões de reais viabilizados através do avançar da segurança, e que não é pouco recurso, já está significando um investimento histórico. Para o sistema prisional, para o sistema penal do Estado do Rio Grande do Sul, são 465 milhões de reais aportados em investimentos. Vamos chegar aos 500 milhões, estamos falando de R$500 bilhão de investimentos no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai agora para um momento que eu, particularmente, é o espaço que eu mais gosto, que é contar com a participação do nosso telespectador, do nosso internauta. E aí, o que você pensa sobre os fatos do dia, sobre tudo que acontece onde você está, onde você mora, no seu bairro, na sua cidade? Conte pra gente, mande mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Inclusive, se você quiser sugerir uma reportagem, fique à vontade. Agora há pouquinho mesmo, a gente trouxe aqui uma reportagem com moradores da Zona Norte de Cachoeira do Sul, que ficaram boa parte da semana sem energia, tiveram inclusive perdas de eletrodomésticos, de equipamentos em função de problemas com a energia. Essa reportagem nasceu justamente dessa interação. Então, mande seu recadinho, faça parte do jornalismo da Novo Tempo. Ou comente nas nossas lives, a principal delas no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Mas nesse bloco nós vamos trazer aqui os recadinhos do WhatsApp, então vem comigo para a tela para a gente ver quem participa com a gente. A Silvana está interagindo aqui. Fecham tudo, mas as reuniões em praças e postos continuam. Todos aglomerados e sem máscara. Tinham que proibir essas junções, multar quem fica assim, que diminuiriam os casos de Covid. Ontem à noite o posto das 5 Esquinas estava lotado e todos sem máscara, diz aqui a Silvana. Obrigado, Silvana, pela sua participação. E é o que a gente falou logo na abertura aqui do jornal sobre as novas regras, questionamento que a população faz quando as regras são apertadas, as restrições, mas as aglomerações continuam acontecendo em diferentes locais da cidade e aí tem realmente que a Prefeitura, a Brigada Militar, as forças de segurança se mobilizarem para que essas aglomerações não aconteçam, né? Quem mais? A Marilete está com a gente. Infelizmente, a notícia do fechamento não é nada agradável. Meu companheiro faz aniversário na semana que vem e não vamos fazer o que estávamos planejando. Tudo nas mãos de Deus. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Marilete, pela participação. Um abraço para você, para sua família aí. Obrigado pela companhia. Quem sabe esse aniversário possa ser celebrado, né, num outro momento, já que as coisas estão um pouquinho complicadas nesse momento aqui na cidade. Tem mais recadinho. Rangel, acredito que os contactantes com familiar positivado
deveriam manter isolamento. Sei de contactante que depois de 3 dias testou positivo e aí, neste momento, já havia passado o vírus para mais de 7 colegas do ambiente de trabalho. Verdade, Rangel. Obrigado aí pela sua participação, por esse alerta importante, né? A gente está num momento que, assim, todo mundo quer se ver livre da pandemia, né? Algumas pessoas, de certa maneira, meio que negam também, mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque a pandemia está aí, a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis para que nós possamos vencer logo a pandemia e não ter os mesmos problemas que a gente já teve em anos passados aqui no nosso país, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores, dos internautas, vai participando com a gente. No próximo bloco, o presidente Jair Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% no piso dos professores da educação básica. E ainda, depois de alguns dias de chuva, nível do rio Jacuí sobe e passa dos 14 metros. Sexta-feira é dia de falar do mundo animal com o veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, vocês vão conhecer um filhote bem jovem de coruja da torre. Rio Grande do Sul recebe autorização e prepara a reestruturação das finanças públicas para os próximos anos. É depois dos comerciais. Continue ligado. Meio-dia e 36, NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia aqui na Novo Tempo. Gente, depois do calor intenso, veio a chuva forte em Cachoeira. Mas hoje e também nos próximos dias, o tempo muda novamente, deve ser sem as altas temperaturas, mas também sem a chuva. Vamos ver agora os detalhes na previsão. A sexta-feira é de sol com algumas nuvens e sem chuva. À noite, poucas nuvens e também tempo firme. A mínima ficou em 17 graus e a máxima será de 30 graus. No sábado, o tempo fica igual, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. E no domingo, nada muda. Também sol com nuvens e sem chuva. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O tempo volta a ficar firme em praticamente todo o estado. Apenas algumas cidades da região norte, Serra e Litoral Norte podem ter pancadas isoladas de chuva. As temperaturas ficam amenas devido à frente fria que está sobre o território gaúcho e as máximas não passam dos 34 graus. No fim de semana, a tendência é a mesma, predomínio de sol. Veja as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 26 graus. Na região central, em Santa Maria, 30 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. E o rio Jacuí ultrapassou a marca dos 14 metros hoje. O cenário atual é animador, em função da seca que deixou o nível do rio em 12 metros e 78 centímetros, junto à barragem do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul. Essa marca foi registrada no dia 14 de janeiro. E aí na sua tela você vê algumas imagens desse baixo nível do rio. Bom, e hoje pela manhã a nossa equipe foi capturar imagens do aumento do volume da água. O nível está agora em 14 metros e 15 centímetros. Algumas ilhas de areia que estavam à mostra nesse trecho desapareceram com a chuva dos últimos dias. Mesmo assim, o Jacuí está longe do nível ideal, que é de 18 metros. Essa seria a condição ideal para navegação, para captação de água também para o município, além da irrigação das lavouras de arroz. E ainda sobre Jacuí, atenção, o Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul informou que no próximo domingo, dia 30, o serviço de guarda-vidas da Praia Nova vai estar desativado. Isso vai acontecer em razão da participação dos bombeiros no curso básico de formação de soldado da Brigada Militar em Porto Alegre. Conforme o comunicado, o serviço volta à normalidade na segunda-feira. E nós vamos ver agora mais recados dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. E eu vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, na nossa live. A Isabel Cristina Machado, estou ligada, esperando o quadro Vida Animal, que sou fã. Obrigado, Isabel, pela participação. É daqui a pouquinho, viu? Já depois aqui desse bloco de interatividade, o Dr. Salomão está chegando com uma história aí de um filhotinho de coruja da torre. Não perca, viu?
A Suzana Hernandes está com a gente, Momoca Fontoura, Adriana Fraga, Juara Barbosa, desejando um bom fim de semana para todos. É isso que a gente deseja, com certeza. Elizabeth Santos, a Ieda Noé Rodrigues, Fátima Barbosa, Matheus Fonseca Félix também aqui. Mandou uma mensagem aqui irônica, né, em relação a fechamentos que estão acontecendo. Obrigado, Matheus, pela sua participação. A Cristina Lucas também está com a gente. Obrigado aí pelo seu recadinho. Daqui a pouquinho eu falo de mais telespectadores que estão com a gente aqui no nosso Facebook. Vamos para a tela para ver recados do nosso WhatsApp. O Geraldo, de Cachoeira do Sul. Aqui no bairro Promorar, quadra 3, a rua está tão esburacada que consigo pescar, diz o Geraldo. Olha aí, ó, buracão na rua, né? O Geraldo mandou uma foto aí fazendo uma pescaria, né? É possível pegar peixe aí mesmo, né, Geraldo? Um abraço para você, uma ótima sexta-feira. Alô, a Secretaria de Obras, fazer aí as manutenções tão necessárias no bairro Promorar. Daí vem a chuva, esses buracos aumentam ainda mais. Quem sabe quem precisa passar a pé por esse local, passa carro, salta água aí nas pessoas, né? Joga água nas pessoas. Então é preciso que esses consertos sejam providenciados o mais breve possível. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. A gente põe no ar a sua participação por aqui. Você conhece a coruja da torre? Recentemente um filhotinho desse bichinho foi resgatado aqui em Cachoeira do Sul. E o veterinário Edson Salomão mostra ele e conta um pouquinho mais sobre essa ave aqui no quadro Vida Animal. As corujas são aves fantásticas, sendo que no mundo elas são representadas em torno de 130 a 140 espécies, sendo que 13 espécies nós temos aqui no Brasil. E uma delas, acho que até das mais comuns, é a coruja da torre. É uma coruja muito linda, ela é branca, né? E a coruja, ela tem, assim, pessoas, tem crenças, tem pessoas que acham que ela traz má sorte, e não é verdade. Elas são aves que têm um papel importantíssimo na natureza, porque se alimentam de roedores. Então elas se alimentam principalmente de ratos. Isso aí faz um benefício enorme para o homem. E é chamada coruja da torre porque ela fica, geralmente, ela faz o ninho nos celeiros, nas torres das igrejas, e nos celeiros elas já combatem os ratos, né, que transmitem doenças. Também causam um prejuízo muito grande, porque eles furam, rasgam os sacos, vão se alimentando. Então, além disso, a urina do rato é muito perigosa porque pode contaminar e transmitir doenças, zoonoses que podem levar a óbito, né? Um ser humano ou animais também. E nós temos hoje um filhote de uma coruja da torre, também conhecido como Suindara. Então eu vou mostrar para vocês um filhote que foi encontrado no chão, caiu do ninho. Cães atacaram, mataram 3 filhotes e uma pessoa conseguiu salvar um e levou lá na clínica. Ela aprendeu a se alimentar sozinha, foi aqui no zoológico, fui lá na clínica, tinha que dar com uma pinça de alimento na boca. Então é uma ave assim que hoje está sendo criada como animal de estimação, desde que legalizada e com documentação do IBAMA, né? Então tem pessoas, tem criadouros conservacionistas, criadouros comerciais que estão com licença do IBAMA vendendo essas aves para serem criadas como animais de estimação. Mas sempre eu alerto, nunca comprem animais sem procedência, senão vocês estão cometendo um crime ambiental. Então o filhote eu vou pegar para vocês verem. Geralmente os filhotes que chegam até o zoológico, até a minha clínica, já são bem maiores. Esse aqui eu acho que foi o menor de todos que já chegou aqui no zoológico, né? Porque esse aqui caiu o ninho e, como eu falei, os cães estavam atacando. Então é uma avezinha que no início representa ser bastante feinha, né? Mas com o tempo ela vai se tornando assim, muito linda e fica com um formato de coração. As penas formam em volta assim da face, tem um formato de um coração. Elas têm uma audição muito boa, são de hábitos noturnos e uma coisa interessante, elas engolem o alimento inteiro. Então, pessoal, essa corujinha aqui, nós pretendemos
criar ela até ela se tornar adulta. Depois ela vai passar por uma fisioterapia para poder aprender a voar, né? Porque tem que fortalecer a musculatura das asas. No momento que ela aprendeu a voar, nós vamos começar a ensinar ela a se alimentar de animais da natureza. Vamos ter que dar ratos, tá? Para que ela aprenda a sobreviver sozinha na natureza. Então é uma ave muito linda, é uma ave que deve ser preservada e eu acho que é uma das aves que mais benefícios trazem ao homem pela eliminação desses roedores que se tornam assim transmissores de inúmeras doenças, né? Desde pulgas, ectoparasitas, até a leptospirose, né? Que é uma doença bastante conhecida. Então, eu vou agora dar um pouquinho de comida para ela e vamos ver se vou ter sorte de ela se alimentar sozinha. Como vocês viram, ela está com bastante apetite, está se alimentando bem. Depois nós vamos dar um pouquinho de água com uma seringa para ela. E é um bichinho de tão feio que chega a ser bonito. Eu quero que vocês consigam ver as imagens dela daqui a uns meses, para vocês verem o que é a beleza dessa ave. Filhotinha assim, ela realmente não é bonita, mas depois vocês vão ver, se Deus quiser, a imagem dela adulta e vocês vão ver que é uma maravilha do Criador. Bela história, bela ave, né? E você que está em casa, gostou da coruja da torre? Mande mensagem para a gente aí nas nossas redes sociais. A gente faz uma rápida correção aqui. Nós agora há pouco trouxemos a informação sobre testagem da Covid, que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, na sede da UAB, né, na rua Júlio de Castilhos. Só que a informação que apareceu na tela, o texto que apareceu na tela, apareceu com um número errado. Então, para confirmar, para que não fique dúvida para o nosso telespectador, está aparecendo aí, a sede da UAB fica na rua Júlio de Castilhos, 342. Aí está, portanto, a informação para que não fique dúvida para quem necessite eventualmente desse serviço. Gente, o Diário Oficial da União publicou hoje a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para que o Estado do Rio Grande do Sul faça adesão ao regime de recuperação fiscal junto à União. A partir daí, a dívida do Estado com a União passa a ser negociada mediante um plano de reestruturação das finanças públicas. A partir da autorização da União ao Rio Grande do Sul de adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado fundamenta um plano de reestruturação das finanças públicas para os próximos 9 anos. O aval do governo federal se deu mediante o cumprimento de várias exigências ao Estado. Entre elas, a reforma da Previdência, desestatização, limite de teto de gastos e reforma do regime jurídico dos servidores e instituição do regime de previdência complementar. O governador Eduardo Leite comemora a notícia, afirmando que o Estado já solucionou dívidas de curto prazo, conquistou equilíbrio financeiro e colocou o salário dos servidores em dia, e que agora é hora de resolver a dívida com a União. São 70 bilhões de reais que o Estado tem em dívida com a União, cujos pagamentos devem retornar a serem feitos aí a partir da adesão a este regime, e agora a gente espera, nos próximos 90 dias, termos o plano negociado e homologado pelo governo federal a partir do Ministério da Economia, e aí sim entra em execução este plano de recuperação fiscal. Na verdade, a recuperação fiscal do Estado já está acontecendo e isso é percebido por todos, os salários em dia, os investimentos que estão acontecendo. Mas a negociação com a União da dívida que o Estado tem é ponto importante para que o Estado do Rio Grande do Sul possa dar solução definitiva aos seus problemas mais graves da estrutura financeira e possamos então ter a segurança de um destino melhor para todos os gaúchos. E até dezembro de 2022, funcionários do Estado do Rio Grande do Sul devem receber os salários em dia. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite. O aumento do funcionalismo público do Rio Grande do Sul estará na conta dos servidores. O compromisso foi anunciado quinta-feira pelo governador Eduardo Leite.
Até novembro de 2020, foram 57 meses com atrasos e pagamentos escalonados por grupos de servidores. O governador comemorou o que considera uma conquista do Estado obtida através de planejamento, medidas e reformas que já permitem, a partir das receitas previstas, projetar com segurança a cobertura de despesas e investimentos. Foram 57 meses de parcelamentos, de atrasos. Até novembro de 2020, quando finalmente a gente conseguiu quitar a folha dos servidores na data certa pela primeira vez. Além disso, em 2021, a gente conseguiu garantir o 13º salário dos servidores também, não só em dia, mas até antecipado. Como que isso foi possível? Com as reformas estruturais, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, que nós aprovamos com o apoio da nossa base na Assembleia, com muito diálogo lá no início do governo. As reformas são a base do ajuste fiscal do Estado. Nós reduzimos as nossas despesas e também realizamos as privatizações que viabilizam novos recursos para o Estado, não apenas de forma extraordinária, mas como, por exemplo, pelo pagamento ordinário do ICMS pela Companhia de Energia. Nós implementamos uma programação de modernização da administração tributária, também um grande plano estruturado para arrecadarmos mais sem precisar aumentar impostos. As férias do prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, terminaram ontem e hoje ele já retornou às atividades. O prefeito deve ainda alternar entre trabalhar no gabinete e em casa por causa da recuperação da cirurgia no quadril, que foi feita na segunda-feira. José Otávio voltou ontem de Porto Alegre e ontem mesmo já participou de reuniões de sua casa. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, através das redes sociais, um reajuste de 33,24% no piso dos professores da educação básica. A notícia tinha sido antecipada por ele na quarta-feira a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Pela lei do magistério, o reajuste dos professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundeb, definido pelo Ministério da Educação com base na inflação. Ano passado, o governo não concedeu reajustes. Desde o ano passado, mais de 2.400 instituições públicas e privadas do Estado têm acesso a uma plataforma que disponibiliza livros online. Em Nova Alvorada, na região norte aqui do Rio Grande do Sul, uma escola rural propõe atividades com auxílio dessa ferramenta. Nós vamos ver agora na reportagem da nossa parceira TVE. A Escola de Ensino Fundamental Elisa Sareta Sutili trabalha com o aplicativo Novas Formas de Leitura e Aprendizagem. A professora de português e literatura, Thaisa, começou a dar aulas há 3 anos e tem utilizado o aplicativo com os alunos do 6º ao 9º ano. Comecei a trabalhar com eles através, de podcasts, maquetes, vídeos, e foi assim. E houve uma interação assim que superou a expectativa. Todos os alunos, né, utilizaram da plataforma. É uma escola de campo, né, tem em média menos de 30 alunos, e eles, gostaram bastante, assim, tanto que continuam lendo, né? A plataforma foi criada há 6 anos e disponibiliza mais de 30 mil títulos entre o conteúdo literário e informativo. A gente tem presença hoje em todos os estados levando essa plataforma que leva não só o conteúdo, mas também uma série de ferramentas, funcionalidades e apoio do nosso lado para que no fim do dia essa escola se torne uma escola mais de leitura. Então, por exemplo, a gente tem uma parte de gamificação muito grande que a gente chama de floresta na plataforma, onde os alunos plantam árvores virtuais, obviamente, e aí o que faz essas árvores crescerem é o hábito de leitura deles. Isso aqui pensado para o aluno, mas a gente tem, por exemplo, projetos de leitura com cursos literários que apoiam o professor no como que ele vai levar a leitura para dentro de sala de aula. O estado tem cerca de 210 mil usuários e em 2021 os estudantes dedicaram mais de 220 mil horas à leitura. O acesso ao app é ligado ao ambiente online, já utilizado pelos alunos, e os livros podem ser baixados para leitura offline. Então a gente pensa bastante em como cada vez mais melhorar a plataforma, como pensar diferentes necessidades e diferentes realidades desses alunos. Então, como que a gente adapta a nossa solução para, por exemplo, atender não só um aluno de uma escola privada
que muito provavelmente não tem uma dificuldade, por exemplo, de ter um dispositivo, de ter uma internet, para um aluno de qualquer canto do Brasil que tem essa dificuldade. Eu deixo eles à vontade. Daí eu falo assim, agora eu quero que vocês escolham um livro, vocês leem e depois vocês façam a conotação. Isso funciona perfeitamente. Eu também utilizo da árvore, as atividades da árvore, ou eu crio, em cima da árvore, crio em cima dos livros alguma atividade que eu possa trabalhar com eles, e aí eu peço para eles acessar a plataforma e a gente trabalha. Creio que isso foi muito positivo, que ajudou bastante na escrita, na leitura, na prática comunicativa. Acho que foi algo assim que só veio acrescentar. Bom projeto, né? E apenas uma correção aqui, agora há pouco a gente trouxe informação sobre o conserto de uma ponte aqui em Cachoeira do Sul, mas essa ponte que passou por conserto pela Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul não é aquela mesma ponte em que caiu o caminhão carregado de toras há poucos dias, como a gente contou aqui, que é uma ponte que fica na divisa entre Cachoeira do Sul e a Encruzilhada do Sul. E nós exibimos, inclusive, essas imagens aqui quando contamos essa notícia dessa ponte que foi consertada. Então, pelo nosso erro aqui, nós pedimos desculpas. A Vigilância Sanitária Anvisa, a agência, autorizou hoje o uso de autotestes de Covid-19. Com a autorização, fica permitida a comercialização dos testes em farmácias e outros estabelecimentos de saúde. O exame pode ser feito em casa e com ele é possível acompanhar as condições da doença. Apesar dessa autorização, a Anvisa afirma que os testes não são conclusivos para diagnóstico de Covid-19. Então, resumindo, a Anvisa aprovou hoje de manhã que você que está em casa possa comprar o seu próprio autoteste e possa fazer o seu teste por conta própria, sem precisar se deslocar até algum local. Claro que vai levar um tempo até que as farmácias tenham esse material disponível para comercialização, mas a autorização já saiu hoje pela manhã. Bom, e a gente vai ver mais recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Vou começar aqui pelo Facebook. Vamos abrir aqui o aplicativo para ver as mensagens que chegam para a gente aqui. A Áurea Regina, bairros Garmads, está com a gente em Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Áurea, obrigado pela participação. Um abraço para você aí, boa sexta-feira. A Vera Lúcia Barbosa também está com a gente. A Cris Rodrigues está preocupada aqui, dizendo que Cachoeira está toda contaminada, A gente está tendo recordes de casos de Covid. Demorou, diz ela, nem deveria ter liberado total, tinha que ter limites, mas as pessoas não têm limites. Aí ela faz aqui um questionamento sobre volta às aulas e ela diz que o prefeito está certo em fazer estas novas restrições. A Cristina Lucas, que eu já tinha citado aqui anteriormente, deixa eu ver mais alguns recados. Dani Santos também está com a gente, a Rosa Oliveira lá de Biguaçu, Hélida Lima, muito obrigado a todos aí pelos recadinhos. Vamos para a tela ver algumas mensagens do nosso WhatsApp. A Deise aqui de Cachoeira do Sul, eu acho que deveriam pedir as carteirinhas de vacinação nos mercados, lojas, em tudo que tivesse junção de gente. Tem muita gente que não tomou a vacina porque não quis, diz aqui a Deise. Obrigado, Deise, pela sua participação, sugerindo que houvesse aí a exigência da comprovação de vacinas nesses locais que têm uma movimentação maior de pessoas. Carla Machado, como ficam as junções da Prainha? Vão continuar? Lá tem muitas coisas também, daí é bem complicado. Obrigado, Carla, pela sua participação. Olha, a gente não tem nenhuma informação por parte da Prefeitura por uma fiscalização mais efetiva em relação à Prainha, a Praia Nova ou esses outros balneários. Mas fica aí alerta para a população para que essas aglomerações não aconteçam, já que a gente tem tido esse número considerável de casos. Obrigado a você de casa que mandou seu recadinho para a gente. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse o nosso site para outras informações, tvcachoeira.novotempo.com. Eu desejo para você uma ótima tarde, um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira aqui ao meio-dia. Até lá, fique com a Novo Tempo. Tchau!